Salve, Éder, salve, companheiros. Seria uma quarta opção. Sim, mas depende de terça. Se não passar de terça, não. Se passar de terça, sim. Acho que pela circunstância toda. É a minha avaliação diante da dificuldade do São Paulo no mercado, da inatividade do Tolói, da idade do Tolói, do custo do Tolói, que não vai ser tão alto assim, segundo o São Paulo, a gente vai debater tudo isso aqui. Mas eu acho que é uma contratação que eu esperava que o São Paulo já tivesse feito para essa fase da Libertadores. Para mim, ela só faz sentido se o São Paulo avançar. Boa. Eu vi aqui que nossa enquete entrou só com sim ou não. Então, Renan, vou tirar uma opção sua, hein? Vai ser Rafael Tolói é uma boa contratação para o São Paulo? Sim ou não? Boa tarde, Éder, boa tarde, Arnaldo, companheiros. Eu concordo com o Arnaldo e, assim, tem vários prós e contras nessa movimentação do São Paulo com relação ao Tolói. Primeiro que o Tolói, o pró, é um jogador muito experiente, um jogador de seleção italiana, muito acostumado a jogar na formação que o São Paulo tem jogado, né? Então, o capitão da Atalanta, sob o comando do Gasperini, aí, um Atalanta vitorioso, então ele pode agregar muito nesse sentido. Contra a idade de todas as temporadas pela Atalanta, essa temporada europeia foi a que ele menos jogou, esteve muito tempo lesionado, né? Esteve muito lesionado. A questão do valor também, né? Então, cara, eu quando falaram do Tolói, pode ser uma boa, ele está acostumado a jogar nessa formação e tal, vai ajudar, mas e o valor? E, cara, aí eu fiquei na opção do Arnaldo, que não tem na enquete, mas, ele foi agora cirúrgico nessa crítica à sua enquete, né? Se não classificar, não faz sentido nenhum o gasto, né? É um jogador europeu, a gente não pode esquecer disso. Europeu, que eu quero dizer, óbvio, 10 anos de Europa. O valor dele, ele é um jogador, apesar da idade, é um jogador valorizado. Então, eu tenho lá minhas dúvidas. Sim, se o São Paulo passar. E que eu acho que vai passar. Boa. Temos que falar sobre isso também durante a live, sobre principalmente o aspecto financeiro, né? De passar. Porque agora que caiu antes na Copa do Brasil e também caiu antes no Paulista, precisa passar de fase para além do que o São Paulo previa na Libertadores, que era quartas de final, ou vai ter que vender mais jogador. Já vamos avisando logo, que a gente está falando aqui nessa live faz meses que o objetivo do São Paulo esse ano é fechar no azul. Então, para fechar no azul, precisa de dinheiro. Se não entrar dinheiro por um lado, vai entrar dinheiro por outro lado. O São Paulo falou que vai fechar no azul e aí a gente vai poder cobrar no final do ano se não fechar no azul. Porque está saindo de todos os lados agora da diretoria, que o Belmonte falou na zona mista depois do último jogo. Vamos ter superávit. De uma forma ou de outra, vamos ter superávit. Então é isso que agora a gente vai poder cobrar. Mas, Arnaldo, você estava falando sobre os custos do Tolói. O que você tem sobre esses custos do Tolói? Como disse o Renan, e sempre que um jogador, depois de tanto tempo na Europa, retorna, a gente fala também de salário nível europeu, né? A informação que eu tive é que, para acertar com o Tolói, a primeira proposta que o São Paulo fez para o Tolói, porque tinha essa lista tríplice aí, né? Igor Rabelo, que está ofertando com o Fluminense, a gente pode até discutir prós e contras desses três nomes. Juan Tressoldi, que já estava lá e que não ficou por alguns motivos e está acertando com o Atlético, e Rafael Tolói. A primeira oferta do São Paulo para o Tolói, o São Paulo fez uma oferta para o Tolói há pelo menos um mês, mas não foi aceita pelo Tolói. Eu não sei se o empresário esperava alguma cena da Europa ainda, alguma coisa melhor do Brasil, mas não veio. E aí, numa segunda rodada de conversações, né, o empresário, o jogador vem ao São Paulo, nós estamos por aqui, estamos dispostos a conversar sobre nova condição, outros valores. Então, o que me passaram é que não se trata exatamente de um salário europeu. O Tolói aceitou jogar no São Paulo por um salário, brasileiro. Não sei em qual faixa, porque é o que nós temos conversado aqui. Os jogadores mais caros do São Paulo,
estiveram pouco disponíveis nessa temporada por circunstâncias diversas, né? Mas ele não estaria entre os principais salários do time. Para mim, a questão econômica para nós, na verdade, ela é sempre nebulosa e pouco cristalina. Para mim, o que mais pega não é exatamente o custo, é o momento em que ele está chegando e a inatividade dele pós essa temporada que o Renan descreveu. De poucos jogos, o cara está em férias. Você pode 11 jogos, Arnaldo. Na temporada passada, né? E não inteiros, né? Entrando, somando, são 11 jogos. Eu não vi os minutos exatamente, mas jogando pouco, jogos de 15 minutos, enfim, é muito pouco, né? É muito pouco. E sem jogar, né? Depois que a temporada acabou para o Atalanta, mais de 2 meses, né? Então, por exemplo, eu acho o Rafael Tolói muito mais jogador que o Igor Rabelo. Mas qual que era a vantagem do Igor Rabelo? Ele poder jogar sábado contra o Sport, certo? O Rafael Tolói vai demandar um tempo. Por isso que eu falo, só faz sentido se o São Paulo avançar. Senão, o que adianta um zagueiro, mais um jogador acima dos 30, com um custo considerável, com um contrato de 1 ano e meio, sei lá, se o São Paulo jogar só o brasileiro? Aí é melhor você lidar com os 4 e com algum da base, que pode até jogar no sábado. E quem sabe surpreenda positivamente. É isso. É exatamente isso. Viu, você falou acima dos 30, não. Você foi generoso, né? É quase 40. Tá mais perto do 40 do que do 30, né? Exato. O São Paulo é mais sub-40 do que sub-30, né? Do que 30 a mais. Exato. O nosso chat tá primeiro cornetando o atraso. Tudo bem, vocês têm razão, chat. Vocês têm razão. O Araújo mandou aqui: o que acham de terem perdido o Juan? Engraçado que o Juan era muito cornetado, né? E agora eu já vi umas 2, 3 pessoas falando aqui, o Juan era melhor, foi um erro, aqui o Jeff falou, foi um erro ter deixado o Juan ir embora. A questão do Juan é a seguinte, o São Paulo queria o empréstimo dele até o final de 2026. E o Sassuolo, além de toda aquela confusão de não ter pagado e tudo mais, o Sassuolo não queria liberar o Juan por empréstimo até o final de dezembro de 26. Queria liberar até o meio do ano de 2026. E o Juan tem a questão da lesão dele, né? Então também era um cara que não estaria disponível para jogar amanhã. E aí o São Paulo entendeu que ele ficaria alguns meses parado ainda, e se fechasse até o meio do ano, você arrumaria um problema no meio do ano que vem de novo. Né? Então você teria uma colaboração baixa do Juan por mais alguns meses nesse ano, mais metade do ano que vem, e no meio do ano que vem você teria de novo essa preocupação na zaga. Então o São Paulo não aceitou pegar o empréstimo dele até o meio do ano que vem, queria até dezembro do ano que vem. Foi essa negociação, o Sassuolo bateu o pé que não emprestaria, e o São Paulo desistiu da negociação com o Juan. Então por isso que o Juan foi embora, além dessa questão financeira, que o São Paulo não pagou a última parte lá, agora negociou, pagou, ainda falta um pouco, enfim, aquela questão que a gente está tão acostumado. O Bruno está perguntando do lateral do Vila Real. Gente, isso foi bait do Geladeira, não é verdade. Primeiro dá uma olhada na fonte, ele citou uma fonte, mas não tem nada nessa fonte. Eu que sou mais velho, eu sou sub-60, não sou sub-40 como o Tolói. Tem um do Geladeira, por favor. Tem um Twitter que é bem engraçado, inclusive, que chama Geladeira Tricolor. E ele publicou que o São Paulo estaria atrás do Juan Foyt, não sei pronunciar o nome dele, lateral do Vila Real. E aí ele colocou um crédito pro GE, mas um jornalista que não existe. É um cara fictício, inventado por ele. E a galera acreditou. Né? Teve gente que acreditou. E aí você entra no GE, essa matéria não existe, obviamente, o jornalista não existe. E a galera tá indo atrás aí de informação do Juan Foyt do Vila Real. Enfim, tá explicado aí também. Um abraço pro Geladeira, que eu não conheço, mas é um bom Twitter. Vamos lá. Falando do São Paulo. Primeiro, o Arnaldo, a gente estava falando de aeroporto e tudo mais. Teve a chegada do Tolói. O Lucas Ferreira também foi embora já. Falando sobre a venda, né, do Lucas Ferreira. 10 milhões de euros, mais 2 milhões por metas, e uma meta bem
tranquila, né? O Shakhtar classificar para a Champions League é uma coisa que deve acontecer, sempre acontece. Então são 2 milhões que o São Paulo consegue pegar no ano que vem. A verdade é que o Shakhtar está, inclusive, jogando nesse momento. Eu assisti o primeiro tempo nos playoffs para a Liga Europa, não para a Champions para essa temporada. Portanto, essa temporada não disputa a Champions, mas provavelmente nas outras, inclusive um time muito bom. Já vi vários jogos deles nesse começo de temporada. Time muito bom, de alguns brasileiros jovens, bom, treinado pelo Arda Turan, né, um turco que jogou no Barcelona, foi um grande meio-campo, né? Tô surpreso aí com a qualidade do time do Shakhtar, e eu acho que é um time muito jovem, muito veloz, de muita força. Eu acho que o Lucas pode se enquadrar muito bem aí nesse time, e pensando no dinheiro também, trazer futuramente uma outra venda aí para render alguma coisinha para o São Paulo ainda.